Acho que agora sim. Acho que agora vai. Bora, galera. Isso, vai chegando aí pra gente poder fazer uma live bombástica. Muito massa mesmo. Boa, a Nanda entrou, Jessé, show de bola. Deixa eu já te convidar aqui, Jessé, pra gente poder. Alan chegando aí, Rafinha, show de bola. Robertinha, bora, deixa eu convidar o Jessé aqui pra gente poder. E, Jessé, acabei de te mandar. Ah, é você, filha linda. Beijo, papai te ama. Lindona da minha vida. Bora, galera, vamos entrar ali, vamos interagindo. Jessé, eu acabei de te mandar a solicitação. Veio, chegou para você para a gente poder realmente entrar no tema. Galera, tá chegando aí agora. A gente vai falar sobre criação entre pais e filhos, ou pais substitutos. E o que uma criação negativa, com situações complicadas, pode acarretar num jovem, num adulto futuramente. Beleza? Quais são as consequências que as pessoas acabam sofrendo por conta de uma criação negativa, uma criação com poucos recursos. Não falo de grana, eu falo psicológico, com ações mais rudes, tal, essa coisa toda, beleza? E eu trouxe uma pessoa muito massa, que é o Gessé, tá falando lá de Campo Lindo, né? O seu som muda para mim, mas a solicitação não aparece. Uai, engraçado, Gessé. Manda para mim, Gessé, que eu vou aceitar aqui, por favor. Manda para mim que eu vou aceitar. Galera que tá chegando aí, coloquem aí, digita aí de onde é que vocês estão assistindo a live, se é de BH, se é de outra cidade, se é de outro estado. Vamos interagindo aqui, deixa eu saber realmente de onde é que vocês estão assistindo para a gente poder realmente fazer algo muito bacana, bem direcionado. É um tema muito massa, né, cara? É um tema muito massa, que, assim, eu vejo que tem uma certa carência de informação desse tema aí na internet, que o Jessé mandou. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa pegada. O Jessé tem uma experiência bacana com relação a isso. Mandou? Eu aceitei, Jessé. Peraí. Peraí, galera. Um minutinho da paciência de vocês, só para a gente poder realmente conseguir colocar nosso convidado ilustre aqui, para poder falar da sua experiência, da sua superação e dar um show para a gente aqui de conhecimento. Engraçado, Jessé. Jessé, manda novamente, cara, por favor. Só para eu ver aqui, porque não chegou para mim. Show, galera. Só um minutinho da paciência de vocês, vai ser muito massa, vai valer a pena. A gente está tendo aqui, ao vivo é assim, né? Um conflito aqui para poder entrar. Ó, a prima mandou aqui. Jessé, manda aí para eu poder saber. Eu vou colocar o Jessé aqui para ele poder dar para a gente um show sobre essa questão de ressignificação, essa questão de superação de alguns bloqueios, de algumas dificuldades. Show de bola. Show de bola. Digita um para eu saber se vocês estão me ouvindo e vendo direitinho. Se a imagem está boa e se o áudio está legal. Bora, Jessé. Manda aí, manda aí. Mandei de novo. Tá, vamos lá, vou aceitar aqui, ó. Alan, show de bola. Show de bola, tá ouvindo direitinho. Aê, Jessé! Muito boa noite, meu querido! Boa noite, tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo perfeitamente bem. Sua imagem está um pouco congelada, mas seu áudio está saindo perfeito. Galera, Tá, Jessé, só um beleza. minutinho. Digita 2 aí para poder saber se vocês estão ouvindo e vendo o Jessé perfeitamente. Por favor, digita 2. Se vocês estão ouvindo e vendo o Jessé perfeitamente. Vamos lá, digita 2 aí, digita 2, digita 2. Bora! Show, Jessé. Hoje vai ser muito massa, o tema vai ser fantástico. Legal. Galera, vamos lá. Digita 2 para eu saber se vocês estão vendo e ouvindo bem o Gessé. Show, Gustavo, tá aí, Boa tamo noite, junto. Breno. Legal. Aí, ó, Breno já mandou boa noite, só ouvindo. Carol tá ouvindo e vendo. Breno também.
Débora, olha, minha irmã tá aí, que show. Robertinha, não, só ouvindo. Essa imagem para mim também ela tá congelada, mas eu tô te É, ouvindo bem. É, engraçado, e né? será? Só E agora? O ouvindo. que que eu tento fazer aqui? Gessé, Vamos vamos ver fazer se uma vira a tentativa chave. de você sair e voltar novamente? Pode ser? Pode ser. Pode Então sim. tá. Então aguenta aí que eu te chamo Beleza. novamente. Tá. Galera, muito obrigado aí pela paciência de vocês, tá? Ao vivo é assim, não tem jeito, mas vamos chamar o Gessé, que ele é a figura mais importante dessa noite pra gente, beleza? Ele que vai trazer sua experiência de vida, ele que vai realmente colocar algo muito produtivo pra gente aqui. Grandioso. E semana que vem tem live com a Carol na mesma pegada, hein, de criação. Acabei de chamar o Gessé, ele tá entrando. Aí. Gessé? Acho que agora foi. Eita, queridão. Aí, agora você tá me arrebentando, Ah, agora tá show de bola. Show, meu querido, show. Muito legal. boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido. Fique à Boa vontade para se noite. apresentar e cumprimentar essa galera. Legal. Boa noite, Richard. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela paciência aí de aguardar a gente conseguir sintonizar aqui. Eu sou o Gessé Ulisses, né? Sou coach de relacionamentos, sou analista corporal e comportamental também, então é uma ferramenta que eu uso onde a gente consegue entender a mente da pessoa olhando o corpo dela, olhando o formato do corpo dela. E é uma ferramenta muito bacana que trouxe um desenvolvimento muito legal para mim e uma oportunidade de poder ajudar as pessoas de uma forma muito mais fácil e mais assertiva, né? E eu tô adorando, tô amando trabalhar com isso agora. Massa, muito Isso aí. massa, Gessé, seja muito bem-vindo. É uma honra te receber Obrigado. aqui, meu querido. Seja muito Hoje bem-vindo. que Muito a bem-vindo. honra é minha. Ô, Que isso. Meu querido, eu tô comentando com o pessoal. A gente vem fazendo a chamada aí desde o início da semana, falando sobre essa questão do relacionamento, né? De pais para filhos, alguns relacionamentos bem complicados, né, Gessé? Por falta de sim, recursos emocionais, psicológicos, tal, às vezes até financeiro também. A gente sabe que reflete na criação dos nossos filhos e de nós como filhos, né? E, aham, cara, o Gessé, pessoal, a gente faz parte de um grupo de terapeutas, onde cada dia da semana a gente é o colunista que coloca ali a matéria, coloca um artigo, coloca uma contribuição para as pessoas que seguem ali. E na hora, quando me foi solicitada essa questão, Richard, pelo amor de Deus, fala sobre essa questão de criação de pai com filho, esse relacionamento. Eu estou passando por esse problema, o que que você pode fazer? Aí na hora eu joguei no grupo, o primeiro a responder foi ele, cara, já manifestou, Richard, cara, eu posso contribuir, eu fiquei hiper mega lisonjeado, muito feliz de verdade, Jessé, muito obrigado mesmo, legal. muito obrigado pela sua, eu sei que sua agenda é lotada, sei que não é fácil arrumar um espaço com você, graças a Deus, você é um profissional muito massa, e parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Então, Obrigado. cara, o pessoal já sabe do que se trata, eu queria deixar por sua conta, pode fluir naturalmente, pode conduzir da forma que você sentir mais à vontade, tá? Sabendo que o Uhum. pessoal espera realmente é entender essa questão de conflitos entre pai e filhos, é uma experiência maravilhosa que você tem. Eu sei que você vai passar isso com a maior clareza possível. Então, eu entrego a bola para você. Fique à vontade, meu querido. Tá, legal. Muito obrigado mais uma vez, né? E, e assim, na análise corporal, o que a gente vê sobre essa parte de relacionamentos, né? Entre família, pai e filhos, né? A gente consegue perceber que as pessoas elas não se entendem, elas não têm um nível muito legal de autoconhecimento, né? E aí o que acontece? As pessoas não sabem o que elas dão conta de fazer e o que elas não dão conta de fazer, e por causa disso, elas não sabem o que elas dão conta e não dão conta, e também não entendem o que as outras pessoas dão conta ou não dão conta de fazer, né? E aí começam os primeiros conflitos, porque eu começo a cobrar dos outros aquilo que eu espero, que eu sinto que eu sei dar conta, né? Ou que foi cobrado de mim. Então eu cobro do outro que veio de cobrança de mim. E aí que gera os problemas, porque às vezes a outra pessoa, ela não dá conta daquilo que você está cobrando dela, né? E quando não tem esse olhar, não tem esse acolhimento, a gente acaba, por amor,
causando um problema na outra pessoa, né? Então, na análise corporal, existem 5 tipos de pessoas, não 5 tipos, mas 5 traços de caracteres, né, psicológicos. Uhum. E a gente é formado por uma mistura desses 5 traços, né? Então, cada traço tem a sua característica. Ele tem aquilo que ele é bom, tem aquilo que ele não é bom, e tem aquela dor que ele sente, né? Então, vamos supor, eu vou escolher um aleatório aqui, o oral, vai, que é o traço oral. O oral é uma pessoa que ela é muito sensível, e ela tem mais sensibilidade, ela é mais comunicativa, ela é mais extrovertida. E aí pega, por exemplo, um outro traço, que é o masoquista, por exemplo, né, que é mais o contrário, é uma pessoa mais fechada, mais reservada, mais, mais reservada mesmo, né? Então, vamos supor, o pai é masoquista e o filho é oral. Só por isso a gente já consegue perceber que vai dar ruim, né? Porque um é extremamente reservado, regrado, né? E o outro não, o outro é extrovertido, quer mais se divertir, quer mais estar com todo mundo, quer chamar atenção. E aí esse pai pode acabar cobrando do filho que ele seja introvertido que nem ele é. E aí é que causa os problemas, né? Então, o legal dessa ferramenta que eu uso é isso, é você poder olhar para você e entender. Você fala, meu, eu até atendi uma pessoa esses dias que falou isso para mim. Ela era masoquista, né? Ela tinha o traço do masoquista mais alto e sempre todo mundo falava para ela que ela era lerda, que ela era lenta, que não fazia as coisas. Só que não é verdade. A verdade é que ela, por ser regrada e introvertida, ela precisava ter a rotina dela. Quando ela tinha a rotina dela, ela conseguia fazer as coisas. Quando ela era pressionada a fazer as coisas, ela não conseguia. E aí depois, no final da análise, ela falou, nossa, eu agradeço por você ter me mostrado isso, porque agora você mudou toda a minha história. Ela falou, agora eu consigo olhar para a minha história e entender o que eu passei. Então isso é muito bacana, sabe? Isso Demais, é muito legal. demais. Despertou a clareza nela, né? Despertou realmente o entendimento, né? De por que que ela age daquela forma. Isso é muito massa. Isso é evolução pessoal, né? Que show, que show. É, legal. E eu tinha Que muito massa, isso também. Eu tinha muito isso também. O meu traço também é masoquista, né? O meu traço mais alto é o masoquista. Então eu também tinha isso. Eu era muito introvertido, eu era muito fechado. Eu tinha medo de conversar com as pessoas. Para você ter uma ideia, eu tinha medo até de atender telefone. Por quê? Porque eu não sabia o que a pessoa ia responder, eu não sabia como a conversa ia desenrolar. Então eu não conseguia nem atender telefone. Eu tinha tamanho medo do desconhecido, sabe? E depois que eu entendi isso, eu comecei a depois que eu entendi isso, começou a mudar um pouco mais isso em mim, depois que eu comecei a trabalhar dando aula. Por quê? Porque daí na aula eu tinha estrutura. Eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia o que eu ia falar, o que iam me perguntar. Eu tinha domínio do que eu ia apresentar ali, então quando alguém me fazia uma pergunta, eu não bloqueava. E hoje eu entendo que isso aconteceu porque eu sou masoquista. Porque eu tenho a rotina, eu tenho a regrinha, sabe? Diferente de outras pessoas que são espontâneas, né? Por exemplo, tem gente que pega o celular, aperta o botãozinho da câmera lá e sai falando. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que pegar, eu tenho que escrever, ó, eu vou falar sobre isso, eu tenho que ter uma ideia. Aí eu consigo pegar o celular, apertar o botãozinho e começar a gravar. Se for de sopetão, não sai. Fiz, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, Jessica, que tem um pessoal que está entrando aí agora. Só para o pessoal entender, eu queria só que você recapitulasse a questão dos traços, né? Dos perfis. Tá. Porque você está dando nomenclatura só para o pessoal entender o que significa masoquista e tal. Só para o pessoal, porque às vezes o pessoal acabou de entrar e fala, caraca, como assim um cara é masoquista e tal, né? A galera tá entrando agora não entende. Tá. Assim, são 5, ou melhor, vamos lá, desde o começo, né? Igual você falou, na nossa infância, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida hoje são resultado do que a gente viveu na nossa infância, né? E lá na nossa infância, existe um período da primeira infância, que é onde o nosso sistema nervoso ele vai sendo formado, né?
E aí, Sim. durante esse período, a gente passa por 5 fases, onde cada uma dessas fases a gente passa por uma dor diferente. E aí, essas Ah, dores perfeito. é que criam esses traços e caracteres psicológicos na gente. E a Uhum. mistura deles é que forma o nosso perfil comportamental, tá? Até aí, tudo Show de bem? bola. Vamos lá, para Beleza. mim tá perfeito. Galera, digita 2 só para eu saber se está ficando claro para vocês. Essa explicação para mim ficou muito claro. Mas só para eu saber, a galera que tá aí, porque o ideal aqui, o objetivo é que as pessoas que estão nos assistindo, que elas realmente consigam entender qual é a mensagem que a gente quer passar. Então digita 2 para eu poder saber se está ficando claro para vocês, se vocês estão conseguindo entender o raciocínio do G7. Show de bola, Marco Aurélio, show de bola. Ivonete, show, que lindo. Isso aí, bacanaço, show de bola. Vamos lá, galera. 2, deixa eu saber se está ficando tudo certo para você aí. Se não, se tiver alguma dúvida, manda aí também, eu quero saber. Pri, bacana. Débora, show de bola, show de bola. Breno, massa. Isso, galera, show de bola. Oi, a Lili tá Legal. aí, que linda. Show de bola, Alain, bacanaça. Galera, aproveita, pega a setinha de baixo, convida uma, duas, três pessoas, traz a galera aqui para a live, porque o tema é fantástico. É fantástico. Rafinha, show de bola, Alain. Nanda, show, fantástico, fantástico. Essa senta o Legal. pau, meu querido. Aí consegue, a galera Beleza. tá bem envolvida. Legal. Show. E aí, assim, esses 5 traços, eles foram descobertos pela primeira vez pelo William Reich, né? Ele era um dos alunos do Freud, né? E aí depois o Lowen, ele foi lá e estudou mais um pouco, mais profundo sobre esses traços. E aí Certo? a análise corporal, ela continuou a mesma literatura. Então eles deram os nomes para os traços e a gente continua com os mesmos nomes, tá? Então são os Perfeito. nomes meio esquisitos assim, mas não tem nada a ver com o que a gente vê na mídia, igual você falou, né? Ah, o cara tá vendo ali masoquista, ai meu Deus do céu. Não. Pode tocar o pau. Tô te vendo. Oi, tá vendo? Ah, agora voltou. Show, show de bola. Deu uma travada, Beleza. mas tá de boa. Então. Então, assim, tem um pouco a ver, tá, com o que a gente ouve na mídia, vê na mídia, essas coisas assim, mas não é exatamente aquilo que a gente vê na mídia, tá? Então, por exemplo, Sim. tem 2 traços que vão assustar na hora que eu falar, tá? Que é o psicopata e o masoquista, tá? Por quê? Uhum. Porque quando a gente fala de psicopata, a gente já lembra dos filmes de assassino, de serial Sim, killer, sim. né? Então, não, assim, tem um fundinho de verdade daquilo, mas não é Uhum. aquele psicopata, entendeu? Não é que quem tem o Sim. traço do psicopata vai sair matando todo mundo por aí, tá? Mas assim, aquele serial killer, ele tem o traço do psicopata, entende Entendo. a diferença, Sim. tá? Então assim, os 5 traços quais são? É o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Tá? Então, esses são Show. os 5 traços e caracteres que a gente tem. E aí, o nosso Muito perfil massa. comportamental, ou a forma como a nossa mente funciona, depende da mistura desses 5 traços. Certo? Perfeito, perfeito. Legal. E aí, o que acontece, né? Quando a gente não entende isso, quando a gente não conhece essa mistura que forma a nossa forma de ver e entender o mundo, isso é mais legal, né? Sim. Esses traços de caráteres, eles são formados a partir do nosso sistema límbico, que é o nosso Uhum. cérebro das emoções, né? Então, Sim. a gente percebe o mundo à nossa volta pelos 5 sentidos. Essa informação é levada para o sistema límbico, ele processa aquilo e manda para o resto do sistema nervoso, entendeu? Uhum. Então, aí, e o que isso faz, né? Ele modifica o corpo, porque o nosso corpo nada mais é do que a manifestação física da nossa mente. Sim. Então, a Sim. nossa mente faz com que o nosso corpo se adapte
para poder sobreviver ao ambiente que o sistema límbico identificou. Perfeito. Faz sentido? Total. Total. Legal. Galera, deixa eu vamos só chamar a galera aqui, porque você entrou na parte mais técnica. Digita 1 para eu saber se vocês estão conseguindo realmente compreender a explicação do GSE. Porque ele entrou numa parte técnica, mas ele entrou de uma forma bem tranquila, bem suave. Tá? Mas só para eu poder saber se para vocês está realmente fazendo sentido, estão conseguindo compreender. Digita 1 para eu poder saber, por favor. Vamos lá, galera. Digita 1. Acelera aí, porque o tempo nosso é curto. Vamos lá. Vamos lá. Digita 1 aí para eu poder saber se a explicação que o GSE trouxe agora foi um embasamento científico. Show de bola. Carol, muito massa. Legal. Bora, galera. Ivonete, show de bola, perfeito. Aline, massa, muito massa. Lília, show, show. Show de bola. Vamos lá, galera. Nanda, bacanaço. Bora, 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 bora. Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. GSE, pode sentar o pau. Massa. Beleza. E aí o que acontece, então, né? Como a gente não entende isso, não entende que foram as dores da nossa infância que nos prepararam para ser quem a gente é hoje, a gente vai se comparando com as outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu me via masoquista do jeito que eu era, fechadão, tímido, né? Reservado. Eu via as pessoas espontâneas e que falavam bastante, que apareciam, que iam lá na frente, sabe? E eu ficava me cobrando. Eu falava, eu não acredito que todo mundo faz isso, eu não consigo, sabe? Todo mundo atende o telefone e eu não. Eu travo na hora de atender telefone. E ao invés disso me ajudar, era o pior, sabe? Porque a dor do masoquista é a dor da humilhação, ou seja, a dor do julgamento. E aí, quando eu me comparava com as outras pessoas, ao invés de eu crescer, eu me afundava. Eu me fechava cada vez mais, eu me cobrava cada vez mais, sabe? E aí, isso traz para as nossas relações, né? Porque imagina, se eu já sofro com isso, com os meus próprios julgamentos, imagina agora uma pessoa de fora, né? Ou qualquer outra pessoa aqui à parte, que também não entende isso que acontece aqui dentro de mim, que vai tentar me ajudar. Aí ela vai tentar me ajudar como? Falando assim, nossa, você é esperto demais, por que você não faz as coisas? Ah, você sabe ler um monte de livro, por que você não consegue falar? E ao invés de me ajudar, detona. Entendeu? Sim. Ao invés de pôr a gente para cima, coloca a gente para baixo, acerta a nossa dor e não o nosso recurso, né? Na análise corporal, a gente fala que toda dor gera um recurso. Porque nosso sistema límbico entendeu essa dor. E aí percebeu, ó, nesse mundo aqui onde eu tô, essa dor existe. Então, para combater essa dor, eu vou criar alguns recursos para lutar contra essa dor. Só que ninguém nunca explicou isso pra gente, né? Ninguém chegou para você e falou assim, ó, você tem um monte de recurso aí, ó, usa os seus recursos. E aí o que acontece? A gente nasce com esses recursos, mas não sabe que eles existem. Sim. E aí a gente Sim. não usa. Se a gente não sabe que existe, a gente tem não usa. conhecimento. Sim, Não justo. é a mesma coisa que alguém pegar e falar assim, ó, embaixo da sua cama tem, sei lá, tem uma super arma, um super livro, uma super ferramenta. Mas ninguém nunca foi lá e levantou a cama para você ver que aquilo tá lá embaixo. Sim. Você nunca vai olhar lá para ver se tem ou não. Né? Então, é isso que acontece. Essa é a visão da análise corporal nos relacionamentos. Tá? A gente não tem conhecimento das nossas dores, nem dos nossos recursos, e aí a gente não sabe o que cobrar do outro. E muitas vezes a gente cobra errado, cobra aquilo que a pessoa não tem para dar. Sim. E o que é pior, né, Jessé? Você cobra errado e de forma errada, que para mim é o mais grave, né? A forma como você cobra, né? Show de bola. Pode continuar. Esse exemplo do masoquista, ele é exatamente isso. Então, assim, o masoquista é uma pessoa que gosta muito de segurança, né? E para você poder colocar ele de volta no recurso, fazer ele brilhar, você precisa dar essa segurança para ele. Então, você até pode estimular ele a fazer as coisas? Pode. É válido isso. Só que não daquele jeito, falando, você tem um monte de coisa, por que você não faz? Tem um monte de gente legal, você devia ser igual a eles. Meu, é a pior coisa que você pode fazer, porque você está julgando essa pessoa. Entendeu? Sim. Um patrocínio reverso, né? Pergunta. Fez.
Seus pais têm influência também. nesse julgamento que você criou de você mesmo? O inicial, aquele que aconteceu lá na primeira infância, eles ajudam a criar, tá? Mas a culpa não é só deles. Eles influenciam? Sim, tá? Porque, igual eu falei, nosso sistema límbico interpreta o ambiente onde a gente está. Então, o ambiente onde eu estou vai criar os meus traços de caráter, né? Mas não quer dizer que é culpa deles. Tipo, eu não fui humilhado na minha infância pelos meus pais porque eles queriam me humilhar. Às vezes, sim, tá? Tem vezes que sim, mas às vezes não. Às vezes é coisa do dia a dia. Tipo, quer ver, ó, um exemplo legal. O psicopata, ele é gerado pela dor da manipulação. Então, sabe quando tem aquela rodinha de adulto e aí a criancinha está começando a crescer e aí você pega e fala assim, a criancinha sabe cantar, sei lá, a musiquinha dos índiozinhos, vai. Aí pega, tá aquela rodinha de adulto e fala assim, peraí, vê o que a minha filhinha sabe fazer, ó. Aí chama a filhinha e fala, canta a musiquinha dos índiozinhos. Aí a criancinha fica com vergonha assim, não quero, não, vai, canta, força, canta. Não vou cantar, então sai fora daqui, ó, vai embora. E pega e tira a criança da rodinha de adultos de novo. O que essa criança vai pensar na hora? Tipo, não foi a intenção do pai, mas na cabeça da criança ela vai falar assim, pô, eu só tenho valor, eu só ganho alguma coisa quando eu dou alguma coisa em troca. Eu só tenho valor, eu só sou chamado ali, ó, eu só tô no meio quando eu tenho algo a oferecer. Então ela vai sentir a dor da manipulação. Entendeu? Aí ela vai começar a perceber, o mundo é a base de manipulação. Ó. Eu só ganho alguma coisa se eu der alguma coisa em troca. Ou eu só consigo tirar alguma coisa de alguém se eu der alguma coisa. E aí ela vira psicopata, ela começa a ter a mente dela vai começar a funcionar dessa forma, entendeu? E não que aí é que entra o problema, né? Na dor, quando ela estiver se sentindo manipulada, ela vai tentar manipular as outras pessoas de forma errada, tá? Por quê? Porque foi a forma que ela entendeu que o mundo funciona. No recurso, no recurso, essa pessoa vai ser um ótimo líder. Por quê? Porque ela vai saber o que cada pessoa vai dar. Ou ela sabe aonde colocar as pessoas, ela sabe entender o potencial de cada pessoa e colocar a pessoa onde ela deve estar. Mas isso no recurso. Na dor, ela vai manipular as pessoas, ela vai usar as pessoas, entendeu? Cara, é muito interessante isso que você falando, Jessé. E a gente percebe, né, cara, uma série de bloqueios que, às vezes, é igual a gente falou, né, cara? É nosso sistema que faz a interpretação. E é claro que a gente sabe que tem toda a influência ali do comportamento dos nossos pais, né? É indiscutível. E eu falo que a gente, nessa pegada nossa de desenvolvimento, a gente, cara, é muito nítido, né? Quando você vai tratar uma pessoa, vai acompanhar ali, você começa a fazer o processo e geralmente onde bate é lá na criação. Né? E você vê que às vezes, é o que você falou, às vezes é numa roda ali que a criança se preparou para uma apresentação e na hora do vamos ver, ela não consegue se apresentar e aí ela é julgada. Na verdade, ela é apontada, às vezes não. E com esse apontamento, esse julgamento gera para ela um sentimento de humilhação. Né? Aí, às vezes, uma criança retraída, ela fica mais retraída ainda. Não é verdade? E não só esse tipo de comportamento. Às vezes, um esforço muito elevado de uma criança para conseguir algo, e quando ela está se esforçando ali, ela mostra, sei lá, numa nota, eu já até dei exemplo desse aqui, vai fazer uma prova, se esforça pra caramba, tira uma nota muito massa, vai chegar para os pais, pai, olha só, mãe, eu tirei uma nota muito massa, tá, olha aqui, eu estudei, eu dediquei, olha isso. Cara, fez mais sua obrigação, você só estuda. Então, ou seja, mais uma vez, instalando ali uma situação negativa naquela criança. A gente vê isso muito também, né, Gessé? Eu, cara, não sei que coisa que é, mas eu atraio muitas tipo de pessoas que foram abusadas na infância e que carrega, né? Carrega essa dor, cara, carrega esse peso, né, cara, que às vezes tem casos que nem abusado foi. O fato de estar naquela fase de conhecimento do corpo, de tocar no corpo e tal, foi muito recriminado. Tira a mão daí, você tá ficando doido. O que você está fazendo e tal? Cara, e aquilo para aquela criança, cara, é uma coisa muito louca. Pô, não posso tocar no meu corpo. Peraí,
que eu tô fazendo de errado? Aquela criança, ela não tem a maturidade para poder entender que ela é só uma fase de descoberta, é uma fase de conhecimento, de se autoconhecer. E a forma que a mãe ou o pai está abordando aquela situação está instalando nela um bloqueio pesado, né, Jessé? A gente vê muito isso. Sim, Não um bloqueio sim, que ou pode fazer com que aquela criança ela cresça um adulto com uma série de limitações, com uma série de medo, né? Com o pudor muito em excesso, cara, não pode, isso não pode, isso não dá. A gente vê muito casamento, né, que às vezes acaba por conta disso, não, minha esposa é muito fria, o meu esposo, né, ele é muito frio, ele não faz isso, é muito engessado, não tem uma flexibilidade na relação. Ou então até mesmo o contrário, né, Jessé? A pessoa, ela desperta um libido tão violento nela que ela quer extravasar ali o tempo inteiro, né? Então, cara, a gente sabe que não, a forma como é colocado uma experiência, uma situação, envolve demais, né? É muito louco isso, né, Jessé? sim, sim. Uhum. E é aquilo que eu falei, né? Às vezes os pais não fazem nem de propósito, né? Só Não, que assim, não, às vezes querendo proteger. por desconhecer, acaba fazendo Sim, aquilo, né? Faz o que dá conta de fazer. E às são os vezes, recursos que pior eles têm, né, Jessé? é, às vezes até pior, porque assim, tem alguma situação que causa uma dor no pai ou na mãe, e aí eles vão responder na dor deles, e aí eles jogam essa dor na criança. Só que, tipo assim, não Uhum. foi intenção dele. É que ele estava sofrendo aquela dor, né? Então, vamos supor, ó, uma criança que faz um pouquinho de birra no meio de uma loja. Se o pai ou a mãe for masoquista, né? Que é o traço que eu tô falando até agora. Mas se o pai ou a mãe for masoquista, eles vão parar assim, vai travar e vai fazer: meu filho tá gritando no meio de uma loja, tá todo mundo olhando pra gente, tá todo mundo julgando. Aí, nesse desespero de ver essa dor enorme em volta dele, ele vai lá e explode com a criança. E aí a criança vai sentir a dor dela. Só que, tipo, Justo. não foi. Tá vendo? Não tem culpa. Alguém tem culpa ali? Não, nenhuma. Mas tem responsabilidade. Se o pai Total. souber que ele é masoquista, que aquela situação ia trazer essa dor para ele teria segurado um pouco mais e falar: não, é coisa minha, deixa eu dar uma segurada na onda aqui, vamos sair desse ambiente que está prejudicando, aí eu tomo uma atitude. Percebe como o autoconhecimento faz toda a diferença? Nossa, total. Cara, muito massa você falar isso. E a minha esposa, Fernanda, ela é educadora parental, né? E ela fala muito isso nos workshops dela, que, cara, naquele momento ali de birra de sua criança, a primeira coisa que você tem que fazer é se desligar dos olhos alheios, né? Porque aquele julgamento da galera, que você falou, aquele julgamento ele vai despertar uma raiva maior em você, aí você vai acabar agindo ali pela emoção. Ela até comentou aí agora, total. É, Então, o que ela fala, cara, afaste dos olhos alheios, desliga da galera que tá te vendo, tal, fica ali, entre em sintonia com seu filho, para poder entender até mesmo qual que foi a brecha que você deixou para a criança, porque a criança não entra numa birra à toa, né? Gerou ali um gatilho, né? Teve um gatilho para que aquilo acontecesse, né? Porque é uma forma dela manifestar. A gente até brinca, né? Que nós adultos, a forma que a gente tem de manifestar uma birra é ficar emburrado, é fechar a cara, ficar de mau humor. É uma espécie de birra, não é verdade? Então, o exemplo que você deu é é, show de bola. Ela até comentou aí agora. Mas vamos mandar ali, já sei. Show de legal, bola. Já peraí, legal. vamos só interagir com a galera aqui. Pessoal, Uhum. digita um. Deixa eu saber se está tudo certo, se vocês estão acompanhando, se está fazendo sentido. E outra coisa, se tiver alguma dúvida, põe aí. Vamos aqui interagir, vamos fazer que seja uma live realmente produtiva. Olha lá, desconecta do público e conecta com o seu filho. É isso aí. Eu Legal. sou um cara de É sorte, né? legal, Casei com uma mulher oi? maravilhosa, ainda educadora parental. Putz, Legal. É legal show, Rafinha. essa frase também, porque assim, tem alguns traços que precisam dessa conexão, né? Por exemplo, o Sim. oral. O oral, ele sente dor quando ele se sente abandonado. Então, imagina a criança que está ali no meio da loja, aí o pai e a mãe pegam e falam assim: fica aqui um pouquinho que eu vou sair ali e fazer alguma coisa. Só que a hora que a criança olha em volta, fala: cadê minha mãe? Jesus amado, tô sozinho. Ah! E aí faz a birra. Por quê? Porque doeu nela. Ela Sim, falou: tô sozinho, tô claro. abandonado. Aí a mãe vai. Se a mãe explodir ali na hora, pronto, ferrou. Me abandonou e ainda me xinga. Aí, se ela se conecta, ela fala: não, peraí, eu tô aqui, ó, eu não saí.
eu só me afastei um pouquinho, mas eu tô aqui com você ainda, calma, entendeu? Diminui essa dor aí, ó. Massa, E aí se massa. conecta, sabe? Esse é o melhor remédio que tem. Show de Tem bola. um outro Bacana. traço, que é o traço do esquizoide, né? Que é o primeiro traço que a gente desenvolve. Ele já é um pouco mais de desconectar. E aí tem, assim, são pessoas que não gostam tanto de companhia, de toque, de contato, né? Elas preferem ficar mais na mente, no mundo da lua, Uhum. perdido nos pensamentos, né? E aí tem uma forma certa de você se conectar com ele, que é se conectar de forma intelectual, sabe? Chegar, olha nos olhos e fala, ó, tô aqui, você me vê, tá tudo bem, ó, eu te entendo, tamo junto, né? Só que não com toque. Então, essa parte do conectar é muito legal porque também cada traço vai ter o seu jeito de se conectar. Então, não é chegar e agarrar, abraçar, beijar, porque dependendo do traço pode dar problema também. Vocês são, é louco, né, Jéssica, você falar que realmente são as diferenças de perfis, né, cara? Não tem jeito. Né? Tem pessoas Uhum, que reagem melhor de uma forma, outras reagem melhor de outra. Então, por isso que a gente fala, não tem uma receita de bolo, né? Acho que a uhum, grande sacada, a grande evolução é você conseguir realmente identificar qual que é o perfil daquela pessoa que você está lidando, né? Seja pai, seja mãe, seja esposo, namorado, parceiro, seja o que for. Quando você consegue identificar uhum. o perfil, cara, eu falei em evolução estrondosa, porque o conflito diminui. Né? Que você sabe a forma que você vai abordar aquela situação, como que você vai conduzir aquela história, aquela coisa toda. Então, cara, é muito massa. Show de bola. Muito bom. Legal. Manda ver. Uhum. E é legal assim também que tem o masoquista, né? Eu tô falando muito do masoquista porque assim, o Uhum. masoquista é o meu caso, né? Então é mais Sim, fácil para mim falar dele porque é o que eu claro. vivi na pele, né? Uhum. E assim, o masoquista, quando ele já é introvertido por natureza, né? Quando ele consegue falar de qualquer coisa, menos dele mesmo, tá? Então, Sim, às vezes eu dou uma dispersada aqui é por causa disso também, sabe? É um pouco mais difícil para mim expor, porque às vezes quando entendo. eu exponho aquilo que eu não quero, sabe? Então, Sim, para o masoquista é um pouco mais difícil de se abrir. E entendi. quando a gente não entende isso, a gente força essa abertura, sabe? Ah, você tem que falar, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. E ao invés de ajudar a pessoa a se abrir, ela se fecha cada vez mais. E isso Claro. acontecia muito comigo, né? Eu sentia que eu era meio travado, que eu era meio fechado, meio reservado. E quando alguém vinha e começava a falar para mim, não, você tem que fazer, você tem que brilhar, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o que lá, você tem que atender telefone, atende esse telefone aí, pega esse telefone do gancho e fala logo com o cliente. Meu, pra quê? Eu ia atender o telefone e não saía nada, sabe? Então, a gente precisa entender como a outra pessoa funciona para a gente poder entender também qual é a melhor forma de ajudar ela. Que é Sim, aquilo que eu sim. falei no começo, né? A gente cobra Uhum. da pessoa aquilo que a gente sente que pra gente vai fazer sentido, porque às vezes também não faz, né? A gente se Justamente, cobra até o que justamente. a gente não consegue dar conta também, né? Verdade. É o que E, acontece e ao na invés de família você quando acontece. ajudar, piora, Sim, né? perfeito. É, e aí isso acontecia muito comigo. Então, eu tinha muita dificuldade para me conectar com outras pessoas. É, eu tinha vezes que eu até fugia na rua de, de passar na mesma calçada com amigos meus, porque eu tinha medo de cumprimentar eles. Então eu atravessava a rua para não cumprimentar um amigo meu. Vê que Pois loucura é essa. é. Então, e aí o que é pior, eu me cobrava disso, porque eu também não sabia Uhum. que eu funcionava desse jeito. Eu fugia dos meus amigos, depois lá na frente eu parava e falava assim, cara, eu não acredito, eu atravessei a rua para não falar oi para um amigo meu, cara. Que birosca. E aí, ao invés de me ajudar, eu só Aí, me ó, travava mais ainda. justamente. Fernandinha tá mandando ver aí, ó. É procurar conhecer o Ela filho? era. Sim, cara. Se tratando de pai para filho, é procurar conhecer o filho. E por que não também conhecer melhor os pais, né? Por que não Isso. também não Aham. identificar o perfil dos pais, né? Porque é uma troca, né? Não tem jeito.
E aí ela colocando, eu era assim também. Verdade, a Fernandinha. A gente, a gente conhece desde novinho, né? Eu comecei a namorar com a gente, começou a namorar muito cedo. Ela tinha 14, eu tinha 16. E era realmente desse jeito. Era bem fechado. E graças a Deus tá aí, bombando. Graças a Deus. Vai evoluindo. É o que você falou, né? Quando você vai descobrindo ali realmente o seu perfil e que você sabe que você consegue trabalhar aquilo, você vai. E é um processo, né, Jessé? É um processo. Uhum. É até bom eu lembrar, dizer que às vezes a gente se culpa demais, né? A gente tem um péssimo hábito de entre aspas, se automutilar, né, cara? Se crucificar mesmo. Não é verdade? Às vezes você faz alguma coisa que para você, cara, é o fim do mundo. E a gente tem que entender que é tudo um processo. Você não vai mudar a sua vida da noite pro dia. Né? Mas o fato de você entender que aquilo é uma limitação sua, que aquilo é uma gafe, que aquilo é realmente um bloqueio que precisa ser trabalhado, cara, já é uma evolução estrondosa. Você já chegou ali na causa raiz. Então, cara, é um tempo mesmo para poder conseguir ressignificar aquela história toda e mudar. E a gente sabe, né, cara, a questão comportamental, a gente sabe que é amorosa, na verdade, envolve hábitos, envolve uma série de coisas, né, cara? Não é assim da noite pro dia. Então, o simples fato de você identificar aquela questão, a causa raiz, cara, já é um avanço estrondoso, já é maravilhoso. Eu acho que a gente age assim porque criamos uma armadura para nos defender da rejeição, sim, sem dúvida. Sem dúvida. O medo na verdade, é assim, rejeição. Sim. A gente cria essa armadura para nos defender da dor que a gente sente. E, Sim, igual eu falei, são 5 dores diferentes. Cada traço tem a sua dor. Então, o esquizoide, ele sofre com a dor da rejeição. Tá? Ele sente que lá no útero da mãe, esse é o primeiro traço que a gente desenvolve, então ele sente que lá ele foi rejeitado. Tá? Aí tem uma série de porquês, mas nem sempre é culpa da mãe. Tá? Então ele se sente rejeitado ali. Ele acha que o mundo não aceita ele do jeito que ele é. Tá? Então o que ele faz? Ele começa a criar um mundo da lua, um mundo dos pensamentos dele, onde ele pode existir sem ser rejeitado. E aí acontece esse conflito, né? Falar, essa pessoa passa o dia inteiro lendo, ou passa o dia inteiro ouvindo música, com fone de ouvido, né? Parece que nem existe aqui com a gente. Porque se ele existir aqui com a gente, ele vai se sentir rejeitado, né? Então ele cria esse mundo para ele não ser rejeitado. O oral, ele sente a dor do abandono, né? Então também, ele vai criar um mundo, ele vai criar defesas para ele chamar a atenção de todo mundo, para que ele não fique mais abandonado, que ele não fique mais sozinho, para que sempre tenha alguém junto com ele. Total. 100% eu. Legal. 100%. O psicopata, ele se sente manipulado. Então ele sente assim, ó, eu tô sempre perdendo, tem sempre alguém tirando alguma coisa de mim. Então ele cria um mundo onde ele vai poder manipular as pessoas para tirar delas antes delas tirarem dele. Né? Então ele vai ser mais frio, mais calculista, sabe? Vai ser aquela pessoa que analisa tudo nos mínimos detalhes para poder saber onde que ele pode ganhar. O masoquista, ele vai se sentir humilhado. Então ele não quer expor as coisas, porque se ele expor, ele pode acabar expondo demais, e aí alguém pode humilhar, pode julgar ele. Então ele se fecha, ele se bloqueia, segura o máximo que ele pode, para não deixar não tem uma palavra mais bonita para falar lá. Para não deixar os problemas dele sair, sabe? As merdas dele aparecer. Isso, tá? Isso. Então ele se bloqueia o máximo que ele pode. E o rígido, ele tem medo de ser traído, de ser excluído, sabe? De ser deixado de lado. E aí ele vai criar um mundo onde ele vai poder competir o máximo que ele puder. Por quê? Porque ele quer sempre ser o melhor. Porque quando ele não é o melhor, ele é excluído. Ele é deixado de lado, sabe? Ou ele é trocado por outra pessoa, por alguma outra situação. Então ele quer sempre estar por cima para nunca ficar de fora. Faz sentido? Total, galera. Digita um para eu saber se está fazendo sentido para vocês, porque para mim, cara, mais que claro, perfeito. Vamos lá, galera, digita um para eu poder saber e manda pergunta, porque, cara, se eu não me engano, aqui são 7 minutos que faltam para a gente poder encerrar.
Então manda aí pergunta aí, galera. Digita um para eu saber se está ficando claro para vocês, se está conseguindo realmente entrar na pegada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, bora, bora. Vamos. Digita um para saber se está dando, realmente trazendo clareza para vocês. Show, Rafinha. E se tiver pergunta, manda aí. Manda aí, vamos fazer que faça sentido essa live aqui, galera. Vamos lá. Vamos absorver o máximo do Gessé aqui, porque vocês viram que o conhecimento dele aqui é de primeira, né? Show de bola. Show nada, bacana. Show de bola. Ô, Gessé, só para a gente poder deixar um pouco mais claro, que é uma pergunta que eu escuto muito, muito mesmo. Richard, cara, eu não combino com meu pai, ou com a minha mãe, ou eu não combino com meu filho, não tem diálogo. Sabe, as coisas, sempre que a gente para conversar, dá atrito. Um explode com o outro e as coisas não conseguem acontecer, não conseguem se resolver, e acaba que gera ali, cara, um buraco entre a gente. A gente está sempre junto, mas muito distante ao mesmo tempo. A gente não consegue se relacionar profundamente. A gente se relaciona uma vez ou outra quando tem alguém em casa, quando alguém está vendo, mas no íntimo mesmo, a gente não consegue. Cara, de verdade, é uma das que eu, assim, que eu mais escuto. Eu escuto muito mesmo. Cara, eu não sei como aproximar mais do meu filho. Eu não sei como aproximar mais dos meus pais. Cara, tá estranho, não tem sentimento. Sabe? Não tem liga. Cara, o que você sugere nesse tipo de coisa? Positividade sempre, show, Bruno. É assim, os traços, eles têm características onde eles divergem, tá? Então, por exemplo, um dos exemplos é aquele que eu dei do oral e do masoquista. O oral é para fora, ele é expansivo, ele é extrovertido, né? Impulsivo. E o masoca, masoca é apelido do masoquista, tá? Só para ficar claro. O masoquista, ele já é para dentro, ele é introvertido, ele é fechado, né? Ele é durão, assim. Então, imagina, se uma mãe oral quiser se conectar com o filho falando, tendo contato e expondo todas as coisas, matou o cara. Sabe por quê? Porque ele é para dentro, ele é fechado, ele não gosta de se expor. Então, quanto mais você tentar pegar aquele cara e jogar ele no pedestal, ou jogar os holofotes em cima dele, pior vai ser para ele. Tá? Uma pergunta da aluna do Jumper. Como fazer quando o filho se sente rejeitado? Como ele deve se comportar no caso o pai fala coisas pesadas com ele? Então, olha lá. O masoquista é o cara do carregar peso, sabe? É o cara do julgamento. Então, quando falam coisas pesadas para ele, qual é a reação dele? Carregar. Então, vamos supor um exemplo. Deu alguma coisa errada, aí você chega para o seu filho tá junto com você, aí você começa. Não, porque quebrou o carro, acabou o combustível, não sei o que, não sei o que lá. O que a criança vai fazer? Putz, grilo, eu que pedi pro meu pai sair comigo. Eu que pedi pra gente estar na rua. Eu que fiz ele ligar o carro. Eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. O pai não tá nem reclamando com o filho. Mas o filho vai carregar todo o peso dessa situação. Vai falar, a culpa é toda minha. Então, nesse caso, tem que olhar para a criança e falar assim, olha, a culpa não é sua. Tá? Pode ficar bem aí, a gente vai dar um jeito, a gente vai se virar, mas fica tranquilo que o problema não é com você, tá? Desculpa aqui a minha explosão, né? Eu ter falado coisa que não devia, mas pode ficar tranquilo, sabe? Então tentar acalmar. Cada traço vai ter o seu jeito, né, de falar isso. No caso, o filho já é adulto. A mesma coisa. Por quê? Assim, essas dores que a gente sentiu lá na nossa infância, elas vão continuar com a gente até hoje, né? Por quê? Porque formou o nosso sistema nervoso. Eu senti aquela dor quando o meu sistema nervoso estava sendo formado. Então, ele se adaptou a responder dessa forma. Então, hoje, quer ver um exemplo? Se hoje meu pai chegar para mim e falar, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, eu vou falar, putz, grilo, voltei para casa dos meus pais e agora a conta aumentou, a culpa é minha porque eu tô com um bico de luz a mais aceso. Eu vou responder dessa forma, sabe? Então, mesmo adulto,
a gente continua respondendo da mesma forma. Principalmente se a gente não olhar para essa criança que a gente tem dentro da gente, sabe? Se a gente não olhar para a nossa infância e falar assim, olha, eu respondi dessa forma porque era dessa forma que eu dava conta de responder. Então, eu preciso cuidar disso. Eu preciso acolher isso. Sabe? Massa. Jessé, eu vou só dar mais uma aprofundada nessa questão da Fernanda aí. No caso dele, não vou falar o nome para poder preservar a pessoa, Tá. o pai dele, sempre que tem oportunidade, humilha o filho. Você é burro mesmo. Ah, não sei o que você arruma. Não sei, cara, não sei como é que conseguir fazer um filho como você e tal. Entende? Então, assim, são coisas bem pesadas. Né? A gente não sabe ao certo como é que é a criação deles, como é que foi o relacionamento deles na infância, mas enfim, mas é o que acontece hoje. Numa situação dessa, o que que o filho, ouvindo esse tipo de coisa e tal, e ele fica, cara, realmente ele carrega o peso. Porque ele fica muito mal, e ele fica sem reação, e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Numa situação dessa, o que que você sugere? Tá. Vai ser meio pesado, mas assim, é o que há, né? Nesse caso, a pessoa precisa cortar a relação. Tá? Por quê? Porque a dor dele é ser humilhado. E a atitude do pai é humilhar. Se ele continuar nesse ambiente, ele vai continuar vivendo na dor do traço dele. Ele vai continuar vivendo naquele mundo onde tudo é ruim, tudo é humilhação, tudo é pesado, sabe? Não tem saída para nada. E aí ele não vai conseguir desenvolver, ele não vai conseguir criar, sabe? Não vai ter vida. Ele vai acabar morrendo por causa disso, entendeu? E ele vai ficar doente, porque ele não se sente capaz, ele não vê saída, sabe? As coisas sempre pesadas. Então, nesse caso, o que tem a se fazer é cortar a relação. Tá? E, assim, tem uma questão na análise corporal que a gente chama de adulto saudável, né? E o adulto saudável, ele precisa entender que os pais são necessários só na nossa criação, sabe? O papel deles é nos preparar para a gente ser adulto saudável, sabe? Para a gente ter capacidade de enfrentar a vida. Então, eles já cumpriram esse papel? Cumpriram. Então, beleza. Eu vou viver minha vida. Eles já cumpriram o papel deles. Não não estou dizendo aqui que a gente tem que olhar para os pais e falar assim, vocês não prestam. Não é isso, tá? Ou vocês são inúteis. Não é isso também. É desnecessário, tá? Por exemplo, a gente não tem um monte de coisa em casa que de vez em quando a gente olha e fala, oxe, eu ainda tenho esse negócio. É importante para você? É. Entendeu? Faz sentido para você ter aquilo em casa? Faz. Mas é desnecessário. Mas está em casa, entendeu? Então, os pais é a mesma coisa. Não quer dizer que eles não vão ser úteis para mais nada. Você nunca mais vai precisar deles. Não é isso. É só que assim, agora eu sou adulto. Agora eu consigo enfrentar a vida. Entendeu? Então, agora eu vou viver a minha vida. E vou continuar amando vocês. Entendeu? E é um ciclo, né? É um ciclo, né? Sim. Show de bola. Massa, muito massa. Isso é muito massa. Show de bola. Eu acho que a gente tem que mandar juntar uma galera e mandar uma notificação pro Instagram para ele poder estender um pouco mais essas lives, né? Porque uma hora só tá pouco demais, né? Verdade, né? Nossos pais nos criaram com os recursos que eles tinham, sim, cara. Sim. Tal. É o que é. É o que é. É o que é. E tem uma frase que é muito comum, né? Que fala assim, né? Filho não veio com manual. Pai também não. Então, assim, também não. Às vezes a gente nem sabe o que é ser pai. Tem muitas pessoas que você pergunta, o que é ser pai? Ou o que é ser mãe para você? A pessoa vai ficar pensando assim, não vai saber te dar a resposta. E aí é que mora o perigo. Porque você está executando um papel que você não sabe qual é. E como que você vai fazer um papel que você não sabe o que é? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa, colocar numa peça de teatro e falar assim, você vai seguir a peça, mas não dá roteiro para ela. Como que ela vai fazer? Ela vai fazer o que der na telha. Sim. Né? Se quiser.
Show de bola, galera. Olha só, para mim aqui falta nem 2 minutos. Tem perguntas aí para a gente poder realmente sugar o máximo do GC aí, ó. Se tiver pergunta, manda aí para a gente poder saber. E vai falando aí, cara, pelo menos de uma palavra, por que valeu a pena essa live para vocês, qual que o sentido que realmente fez para vocês, só para a gente poder saber se a gente está no caminho certo, saber qual que é a próxima pegada que a gente tem que trazer aqui. Beleza? Manda aí, vamos lá, vamos interagir aqui, manda aí. Por que valeu a pena? E se tem alguma pergunta externa também, para a gente poder realmente conseguir entrar na pegada. Bora, galera, vamos lá. Vamos lá que vai cair daqui a pouco. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essa é, ó, desde já, cara, muito obrigado de coração mesmo, cara, muito claro, muito lindo. Espero poder fazer outras lives com você, de verdade mesmo, de verdade. Cara, trouxe uma clareza muito massa pra gente, acredito para a grande maioria das pessoas que estão aí. A forma que você explicou, para mim, ficou muito nítido, muito suave, muito leve, muito tranquilo de entender. E, cara, parabéns pelo belo trabalho, de verdade mesmo, parabéns. Parabéns pelo empenho. E, cara, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui. Eu sei que essa agenda é bem complicada, eu fico muito feliz por isso. E, cara, no que precisar, você pode contar comigo. O que eu puder fazer para contribuir, tamo junto, meu querido. Galera, não tem perguntas? Vocês não vão nem falar um obrigado pro Gessé? Pelo amor de Deus, eu quero saber o que vocês sentiram na live de hoje. Pelo menos em uma palavra, o que significou essa live de hoje para vocês? Vamos lá, puxa a fila aí, Fernandinha. Bora? Cadê a Bora, rua? galera. Isso aí. Top. Show. Legal. Valeu a pena porque sabemos a nossa força nos relacionamentos. Show de bola, Albertinha. Bacana. Legal. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bora. Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí? Por que valeu a pena? Gratidão. Show de bola. Show de bola. Muito massa. Nossa, foi muito foda, muito massa mesmo. Conhecimento total. Legal. E aí, mais alguém? Mais alguém, galera? Bora? Esse é, meu querido. Muitíssimo obrigado. Gratidão eterna. Muito obrigado mesmo. Muita luz no seu caminho, meu brother. Que você possa, realmente, que as pessoas possam ter a sorte e o prazer de te conhecer e principalmente passar pelos seus processos. A mudança, start, show de bola. Legal. Bacana. Aceitação. Obrigado. Show. Eu tenho uma série de posts no meu perfil onde eu falo um pouquinho mais sobre cada um dos traços. Então, se alguém quiser dar uma batida lá no meu perfil, tem lá primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Então, tem uma série de posts lá com uns desenhinhos. E aí lá eu falo com um pouco mais de profundidade sobre cada um dos traços. Então, se alguém quiser, pode dar uma batida lá. Ô, Gessé, é Gessé? É Ulisses. É Coach Gessé Ulisses. O meu perfil. Vou colocar aqui pra galera poder te seguir lá, pô. Legal. Às vezes parece que só temos fraquezas. É verdade. Abre a mente para qualquer tipo de atitude. Legal. É Ulisses com W? Não, com U. Quer que eu mando um oi aqui para a galera ver? Ou não vai adiantar? É bom. Pode mandar. Acho que eu coloquei certo aqui. O que a Rô falou é legal também, né? Às vezes parece que a gente só tem fraqueza. E, assim, sim. A fraqueza, ela é só o primeiro ponto, né? É o ponto de start. E, assim, o desconforto é que faz a gente crescer. Então, a dor, ela só serve para isso. A fraqueza, ela só serve para isso. Para dar o start, para você desenvolver os recursos que você vai usar. Né? Então, normalmente a gente é cobrado por essas dores. Né? Igual a gente falou, é a humilhação, é a rejeição, né? É o abandono. E a gente é cobrado por isso. Então, a gente acha que a vida é só dor. E quando a gente para e entende como que a gente funciona, aí a gente percebe que não é só isso. Isso daqui é só a primeira casquinha. Por trás disso aqui, ó, tem um mundo de maravilhas aqui, ó, que a gente pode conquistar. Justamente. É bem por aí, percepção, show de bola. Galera, temos só 14 segundos.
Gessé, me desculpa, eu queria ficar com você mais uma, duas, três, Sem 4 problema. horas. Galera, Eu muito agradeço, obrigado. Eu vou deixar também. gravada a live. Vou deixar gravado. Beijo para todos. Valeu. Gratidão, Gessé. Falou, galera. Boa